Segunda Crônicas 20:12. Estamos continuando hoje no quarto passo para vencer com Josafá, onde Josafá foi enfrentado por 3 reinos inimigos e ele buscou o Senhor e venceu esses inimigos. Nós estamos hoje no quarto passo. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Diz assim comigo: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Obrigado, Pai, que o Senhor fale conosco agora na palavra. Ensina a cada um de nós, dá conhecimento e entendimento e derrama como chuva nesse lugar a tua sabedoria, a sabedoria da palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, querido. Então, nesse quarto passo, nós vamos pegar o princípio da humildade, que é humilhar-se diante de Deus e reconhecer a nossa insuficiência. Nós só vamos recapitular, porque isso aqui é um estudo, ele tem uma continuação, que os 3 primeiros passos que nós já passamos na palavra ali, nós vemos que na realidade os 3 primeiros passos, eles são alicerces espirituais para cada um de nós. Os 3 primeiros são alicerces. O primeiro que nós vimos, se você estiver aberto, acompanhe comigo aí no versículo 5, é que nós devemos reconhecer quem Deus é, a quem nós estamos clamando, onde diz: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Então ele começou, antes de pedir, reconhecer quem é o Deus a quem eu estou clamando. No segundo passo que nós já passamos, nós vamos ver que Josafá lembrou dos feitos de Deus, reconhecendo o poder dele fazer e prevalecer, que está no versículo 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, o teu amigo. Ele estava lembrando o que Deus fez. O nosso Deus é um Deus que deixa testemunhos na história, nos filhos seus, desde o Velho Testamento, o Novo Testamento, e nessa igreja e em todas as igrejas que estão na terra, lembrar dos feitos. E o terceiro passo que nós passamos também, aonde nós lembramos, tudo isso aqui é alicerce, viu? De firmarmos na palavra, termos segurança na palavra, que é alicerce para nós, o versículo 9 e o versículo 15. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Isso aqui era uma palavra que foi deixada escrito lá atrás pelo Salomão, e ele está repetindo a sua oração. Então a palavra, ele está afirmando uma promessa. E o versículo 9, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Então o Senhor diz, é palavra do Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então Deus está falando aqui em voz profética, através do profeta, e ele se firmou nessa palavra, onde o Senhor diz para não temer. E o Marcos 13:31 não diz assim a respeito da palavra: passará os céus e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Aí nós vamos para esse quarto passo, que é o mais crítico de todos, porque é muito difícil nós admitirmos que nós não podemos fazer, que nós temos
que tiraram a mão do caso, que não dá mais para nós. O homem, ele tem essa dificuldade de reconhecer que ele é fraco. E você vê que todas as pessoas, quando você vê ela de uma forma visual muito ofensiva, você se assusta, é porque ela quer mostrar uma coisa que ela não é, ela quer mostrar uma força e um poder que ela não tem. E a igreja precisa aprender esse quarto passo, que é o mais crítico. Os 3 primeiros são base para nós, mas o quarto é o mais crítico, porque eu tenho que reconhecer que eu sou fraco, que eu sou pó, que eu não consigo. Presta atenção, o rei Josafá, o rei de Judá, todo mundo tinha os olhos nele, porque ele era o libertador. Ele era aquele que dava segurança a todo o povo. Agora se imagine ele diante do povo dizendo: ah, Senhor, eu não posso, não dá para mim. Ele teve que ser muito humilde para falar isso diante de todos. Então nós temos às vezes essa dificuldade de ser humildes, tanto diante de Deus, como diante das pessoas, e como diante de situações. E você quer tentar, e você quer provar para você mesmo e para Deus que você pode, e que você tem força para fazer aquilo. Mas tem hora que a gente tem que botar a cara no pó, querido. Aspirar todo aquele pó onde a gente está com a testa e dizer: eu sou isso aqui, eu sou pó e não dá mais para mim. Amém? A gente tem que entregar, a gente tem que liberar. Glória a Deus. Enquanto a gente estiver tentando fazer, o Senhor deixa. Deus falou para o Adão como tinha que fazer. Ele quis fazer do jeito dele. Eu quero comer o fruto. A Eva comeu o fruto. Façam. Porque nós queremos ser autossuficientes. Senhor, se nós comermos desse fruto, nós não precisamos mais do Senhor. Nós seremos conhecedores do bem e do mal. Aí quando vem o dilúvio, desce Noé e a sua família e começa a povoar a terra de novo. Não anda poucos versículos, o povo já está se unindo para construir uma torre que chega ao céu e dizer para Deus: nós vamos tocar o céu por nós mesmos, com os nossos tijolos, com o nosso suor e a nossa força. E Deus desceu e confundiu aquele povo. Então nós não podemos nada, querido. Nós somos muito, muito limitados. Amém? É nesse passo aqui que eu vou quebrar todo o meu orgulho. Diz para quem está do teu lado: nós precisamos quebrar o nosso orgulho. Não é como é que o pessoal diz? Se é uma coisa que eu me orgulho, é da minha humildade. Aí não combina, né? Entendeu? Orgulho tem que ir por terra. Orgulho derrubou Satanás. O orgulho derrubou Satanás, não, ninguém sabe o nome dele, mas hoje é conhecido como Satanás. A queda dele veio pelo orgulho. A queda de Adão e Eva foi pelo orgulho. O povo que no deserto, quantas vezes não teve maldição sobre ele, sempre era pelo orgulho. Então nós temos que jogar por terra essa semente, querido, que vem com nós por causa de Adão. Porque agora eu sou um novo homem em Cristo Jesus, e o orgulho vai por terra. A semente que foi plantada em mim é a semente da humildade, porque o meu mestre é humilde. Ele lavou os pés de todos na última ceia. Ele foi para a cruz para dizer: eu vim aqui para morrer, para servir vocês. E ele sendo dono de tudo, sendo dono do universo, e tendo todo o poder e toda a autoridade. Agora, quem somos nós para dizer: não, eu vou, eu consigo? Não, querido, nós temos que quebrar o nosso orgulho e colocar ele por terra, no nome de Jesus. Amém? Aí nessa hora, na dedicação do templo, nesse momento tão crítico, talvez Josafá, e ele deve ter se lembrado, porque ele falou alguma coisa nesse sentido, lá no 2 Crônicas 7,14, quando Salomão, quando inaugurou o templo, ele fez essa oração, que até hoje a gente usa ela, e é um princípio para nós: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, qual é a primeira coisa que Deus pede? Se humilhar. Por que ele não pediu outra coisa? Por que ele não falou do orar, buscar e converter? Porque nada disso acontece sem antes eu me humilhar e ver que eu preciso de Deus.
Se eu me humilho, eu consigo orar, eu consigo buscar, eu consigo me converter dos meus maus caminhos, porque eu me humilho e vejo quem eu sou pó, eu sou falho. Então Deus dá a primeira da lista aqui: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A primeira coisa, eu tenho que me humilhar. Amém? Você está entendendo? É difícil, querido? Sim ou não? Com o Espírito Santo tudo fica fácil. Todos os frutos que tem lá em Gálatas capítulo 5, amor, paz, alegria, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio, todos eles são frutos que, se você anda no Espírito, por isso que lá também diz, se você vive no Espírito, ande também no Espírito. Se você dá liberdade para o Espírito, os frutos eles surgem naturalmente. A criança quando nasce, você não precisa ficar falando para ela: você tem que crescer, não vai esquecer de crescer. Ela cresce naturalmente. Quando você planta a semente de uma melancia lá no teu quintal, você não precisa ficar lembrando a semente que ela tem que nascer, brotar, e depois dar flor, e depois dar a melancia. Ela faz isso natural. Os frutos vêm naturalmente. Então nós precisamos ser humildes e deixar o Espírito Santo fazer em nós, que o fruto da humildade virá, nós conseguiremos nos humilhar diante de Deus, porque, querido, é uma dica, né, para você. Nós às vezes precisamos de coisas sérias, coisas urgentes para as nossas vidas, mas se eu não for humilde de Deus, eu não recebo nada, porque Deus resiste todo soberbo. Amém, querido? Está entendendo? Então ele reconheceu que não tinha força. Primeira coisa que ele fala aqui, né? Depois de reconhecer a Deus, ver quem Deus é, se firmar na palavra, ele reconhece que ele não era nada. E era um período aqui de agonia, onde ele estava, né? Houve um período de agonia, de medo antes. A gente viu lá um texto que no começo ele teve medo, tá? Mas esse medo foi bênção, porque levou a ele a se humilhar diante de Deus. Porque se houvesse outra maneira de fazer, ele não ia buscar Deus. Sim ou não? Tem coisas que você não precisa se humilhar para fazer. Você precisa carpinar o terreno seu cheio de mato. Você precisa se humilhar e pedir para Deus: Deus, acaba com esses matos. Não, isso você sabe fazer, meu irmão. Vai lá e carpe. Não é? Sim ou não? A mulher está lá com a pia até lá em cima de louça, e você vai se humilhar no quarto: Senhor, envia um anjo aqui, lavador de louça agora. Não, isso você sabe fazer. Mas tem momento na nossa vida, como Josafá, como Moisés, como Daniel e tantos outros, que chegou num lugar onde dizia: agora, beco sem saída, que situação. Se humilha diante de Deus. Amém? E quando a gente se humilha, a gente está mostrando que a gente é totalmente dependente dele. Porque o crente, ele deveria viver no deserto sempre, não no deserto de faltando tudo, não é nesse sentido, mas no deserto como se estivesse num deserto, porque num deserto a gente vive na dependência total de Deus. Não há água, não há comida, o sol pode queimar, e se Deus não estiver comigo, me dando água da vida, o pão da vida, me cobrindo das tribulações, das lutas, eu não suporto. Então, viver nessa humildade, nessa dependência de Deus. Glória a Deus. Um dos maiores problemas de Deus, que Deus também tem problema, é tirar os problemas da nossa mão. Como a gente é difícil soltar eles. A gente segura, né? E a gente cai aqui, cai ali, se machuca lá e não abre. Deus está tentando abrir os nossos olhos, porque somos filhos dele, ele nos ama. Entendeu? Um problema de Deus é tirar o problema da nossa mão. Acheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça para achar ocasião e socorro em ocasião oportuna. Se chegar ao trono da graça, precisa ser humilde para chegar lá e dizer: Senhor, me socorre, eu preciso, eu não sei, eu não faço. Lancemos sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Mas para lançar a ansiedade, a gente tem que ser humilde. Ter vergonha às vezes, né? É uma coisa até engraçada, às vezes os crentes têm vergonha de chegar diante de Deus e falar que Ele tem coisa para lançar,
que Deus vai pensar de mim? Deus já sabe o que você é, querido. Ele já falou lá no Salmo. Ele sabe a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe que somos erva. Hoje estou aqui, amanhã não estou. Ele sabe que nós somos como a neblina que sopra o vento e depois não existe mais. O que Deus vai pensar? Deus já pensou de você o que tem que pensar, amém? Agora você só assuma a responsabilidade, que é esse momento tão crítico, às vezes, quando nós precisamos orar, de ser humilde e se humilhar diante de Deus. Se humilha com cara no pó, com palavras que falam que você não pode, se humilha jejuando, dependendo da situação, sabe? É se humilhar. O povo no Velho Testamento, eu até vou fazer vou vender aqui pano de saco, né? Eles tinham uma tradição, o povo judeu, que qualquer situação extremamente difícil, de muita dor, eles vestiam um pano de saco, que devia ser um tecido muito ridículo, né? Muito pobre, não era mais roupa, mas agora é um pano de saco. Não sei se você teria coragem de fazer isso. Eles colocavam a cara no pó e jogavam a terra por cima deles, fica tudo cheio de terra. Você imagina uma pessoa que tem alergia, entendeu? Eles faziam isso como humilhação, não pensavam duas vezes para se humilhar. Deus ia destruir Nínive. O profeta Jonas foi lá, um povo que nem era judeu e nem conhecia tanto a palavra, não eram judeus. Jonas foi lá, pregou para eles e diz: vocês têm que se converter, vocês têm que se arrepender a Jeová, o Deus do céu, porque senão ele vai destruir Nínive. O que eles fizeram? 40 dias. Diz que o rei colocou pano de saco até nos animais. Olha que estranho, né? Olha como o rei, que não era judeu, não era da palavra, ele caiu no coração dele e diz: não, minha nação toda jejuando, os animais também veio jejuar. E Deus tirou a ira de sobre ele. Querido, nós precisamos pegar esse caminho da humilhação, amém? Glória a Deus. Você vai ver Naamã quando desce lá, o chefe ele era comandante do exército da Síria, ele desce lá, soube que Eliseu era um profeta de Deus, um homem que fazia milagres, e ele estava com lepra. Ele desce lá e alguém chega na porta, um servo dele chega na porta e chama Eliseu e diz: o comandante aqui do exército da Síria está aqui, e ele quer se curar. Ele diz que você sabe aí que você ora ao Deus e cura, e ele quer se curar dessa lepra. Eliseu nem saiu, nem orou, nem pôs a mão, mas ele deu uma voz de autoridade dirigida por Deus: fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E aí que entra o orgulho. Como que alguém que está com lepra consegue ser orgulhoso? Porque a gente pensa que orgulho é coisa de rico. Gente, o que tem de pobre é orgulhoso, metido. Ele era comandante do exército da Síria. Eu vou mergulhar nesse rio lodento, nesse rio sujo. Lá em Damasco tem Abana e Fafar, fala para ele me mandar lá que eu vou mergulhar lá. Não. É aí que Deus quer que a gente, às vezes Deus na nossa vida, Ele coloca um rio sujo, algo que a gente precisa dizer não aqui. E Deus fala: é aí que eu quero que você mergulhe, para que todo o seu orgulho vai por água abaixo. O servo dele disse para ele assim: o cabeção, quer dizer, ele não disse cabeção, eu estou dizendo, né? O rei, o profeta está pedindo uma coisa fácil. Se ele tivesse pedindo uma coisa difícil, vai lá, rapaz, é só mergulhar 7 vezes e pronto. E aí ele se humilhou, foi. E quando ele levantou a 7ª vez, a pele dele estava como a pele de uma criança. E às vezes, querido, o milagre, aquilo que nós estamos necessitando, é só a gente se humilhar. É o caminho que nos leva à exaltação de Deus, e a gente não passa por esse caminho. A gente quer pular esse degrau, não tem como. Amém? Ninguém se aproxima diante de Deus com arrogância. Deus só recebe os que se aproximam diante dele com humildade. Glória a Deus.
A gente às vezes quer ficar com as rédeas na nossa mão, né? Deus, o Senhor é guia da minha vida, o Senhor é meu pastor, o Senhor me dirige. Mas você está sempre com a rédea da sua vida e você leva sua vida para onde você quer. Aí vem no culto com a maior cara de pau e diz: o Senhor é o meu guia, o Senhor me conduz pela verde pastagem, o Senhor vai me direcionando. Não vai, você está com a rédea na mão. Você tem que passar para Ele, seja humilde, Ele é o Senhor da sua vida, é Ele que vai direcionar. A gente tem que, na nossa vida, quebrar o nosso leme, quebrar o timão, que é onde dirige, e jogar isso por terra. Erguer a vela do barco e dizer: Espírito Santo, sopra e me leva aonde o Senhor quiser levar. E para onde Ele levar, é o melhor lugar que você tem que passar. É o melhor lugar, é o caminho por onde você tem que passar. Glória a Deus. Está entendendo, querido? Oh, glória. Então nós precisamos confiar completamente nele. Não podemos pular nem um degrau. Então, primeiro passo, ter reconhecido Deus. No segundo, reconhecido que Ele é um Deus que faz. Terceiro, firmado nas promessas da sua palavra. Mas agora que ao menos que nós estejamos dispostos a humilhar e reconhecer a nossa insuficiência, nesse quarto passo nós não alcançaremos nada. Eu quero colocar uma passagem aqui, ela é um pouco longa, que está lá no livro do profeta Daniel, e eu vou colocar, que fala de Nabucodonosor, onde diz assim: Nabucodonosor, o rei do Império Babilônico que dominava o mundo da época, é que hoje está tudo ruína, mas Babilônia era uma das cidades mais maravilhosas que já existiu também. Ela era a cidade dos jardins suspensos, aquelas paredes grandes, era uma arquitetura maravilhosa. E quando ele sai um dia na sacada lá e ele olha tudo aquilo, ele traiu a glória para ele. Ele não deu glória a Deus. E diz: oh, que reino, que glória, que rei sou eu. Eu não sei se ele... É claro, naquela época tinha um espelho, mas não como tinha hoje. Mas de repente ele podia até pegado um espelho lá polido, né, que era um bronze polido, sei lá, algum metal polido. E ele ia olhar e dizer: ei, cara, você é o cara, hein, meu? Olha aqui o reino seu, você é o cara. Aí, olha o que acontece. Mas ao fim daqueles dias, deixa eu dar outra base aqui, porque aqui já entrou onde ele vai reconhecer. Deus, uma voz do céu disse que ele ia ficar 7 tempos, ia crescer pelo, unhas, e ele ia viver como um animal, pastando. E ninguém sabe quanto é esses 7 tempos. E eu creio que esse tempo durou até que o orgulho dele fosse todo por terra. Que não foi pouco 7 tempos, mas a gente não sabe, mas foi um tempo longo. Aí um dia, como está dizendo aqui, mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, aqui já tinha caído por terra o orgulho, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Então logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Se ele humilhou Nabucodonosor, que ainda nem tinha entregado a vida para ele, você imagine nós que já somos com ele. Você imagine o ponto que ele chegou para reconhecer tudo isso de Deus, porque tudo isso ele reconhecia nele. E até naquela época tinha aquela coisa que o rei era um Deus encarnado. Ele dizia: epa, ele é Deus. Quem sou eu?
É o único homem que pode dizer para nós, um dia se encontrarmos com ele no céu, o que é ser um animal e pastar. Que gosto tem a grama? Não sei se alguém aqui já comeu grama, né? Às vezes jogando bola come sem querer, né, Alex? Aí ele entendeu, querido, quem é Deus. Não deixa Deus te levar você para esse caminho, para depois você reconhecer quem Ele é. Por isso que a palavra está sendo anunciada nessa noite para você, para poupar você desses caminhos tão difíceis. Porque eu sei que muitas vezes nós fizemos burrada na nossa vida e muitas vezes nós passamos por um período mais ou menos como Nabucodonosor. E a gente tem uma mania de falar aqui no Brasil, nossa, aquele cara pastor. Não fala assim? Nossa, minha sogra está pastando que não quero nem ver. Não sei quem está pastando, entendeu? A gente tem um jeito de falar isso, mas é mais ou menos isso aí mesmo. E quantas vezes nós não pastamos na nossa vida? Porque a gente não quis depender de Deus. Amém? Enquanto você estiver assentado, querido, no trono da sua vida, Ele vai deixar que você faça tudo sozinho. Mas olha o que diz Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem nome de santo. Habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito. Aqui contrito fala de pó, alguém que foi moído. Só pode ser alguém humilde. E abatido de espírito, abatido aqui no sentido de humilhado de espírito. Então Deus vem habitar com esse para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. E emendando aí o Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, despedaçado, aquele que é humilde, e salva-os de espírito oprimido. Então é esse coração que eu tenho que ter diante de Deus. Glória a Deus. Então não vamos chegar ao extremo, querido. Até chegar ao final dos nossos recursos, quando a gente não está tendo mais nada, agora só sobrou Deus. Abraão quis ajudar Deus, dizer: Senhor, eu acho que é meu servo Eleazar que vai governar no meu lugar, ter a descendência. Não é o Eleazar. Então acho que eu vou ter que deitar aqui com a minha serva Agar. Minha esposa disse para deitar com ela e ter um filho. Não é ela. Então temos que ficar esgotando o recurso. Corre diante de Deus e se humilha o mais rápido que você pode, para que você evite as sequelas na sua vida. E o diabo gosta disso, querido. Se é uma coisa que o diabo tem imposto na vida das pessoas, é orgulho. Setas de orgulho. Eu me orgulho porque eu sou um pastor que conheço a palavra, tenho curso de teologia, estou fazendo bacharel. Querido, nós não conhecemos nada de Deus. Nós vamos passar a eternidade toda e não vamos conhecer nada de Deus. Nunca vai esgotar Deus. E o cara faz um cursinho que ele estuda a Bíblia e ele já acha que sabe tudo. Não que eu estou desfazendo disso, porque eu dou curso de teologia e também faço curso. Mas, querido, essas coisas não querem... Nada pode me levantar. Os discípulos de João Batista disseram assim: João Batista, você tem que saber da última. Se tivesse WhatsApp, alguma coisa, eles nem iam falar com João Batista, já mandava direto. Cara, mandavam áudio, você tem que saber da última. O quê? Jesus está batizando mais que você. João Batista lascou uma de volta. Convém que ele cresça e eu diminua. Eu não vim para aparecer, eu vim só para abrir o caminho para ele, precursor. Ele é rei, ele é Cordeiro de Deus. Ele é o Messias esperado. Amém, querido? Temos que ter isso no nosso coração. Esse espírito de humildade. Esse quarto passo, querido, se resume nessa passagem que eu vou colocar para você aqui, ó. 1 Pedro 5, versículo 5. Embora está falando com os jovens, mas serve para todos nós que somos jovens, amém? Quantos jovens nós temos na igreja hoje? Amém, é para nós. Rogo igualmente aos jovens, e para você. Sede submisso aos que são mais velhos, o Mauri, né? Outrossim tratam uns com os outros, cingi-vos de toda humildade. Cingir é vestir-se. Cingi-vos de toda humildade, é botar aquele cinturão, é vestir. Porque Deus resiste aos soberbos,
contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A ansiedade vai ser lançada diante de Deus e Ele vai cuidar. Primeiro você tem que se humilhar, debaixo da poderosa mão de Deus. Eu não posso me humilhar, querido, a pessoas, eu não posso me humilhar a coisas, eu tenho que me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E em tempo oportuno, Ele me exaltará. Mas o que Ele faz com os soberbos? Ele resiste. A Bíblia não está falando aqui, pede para Deus dar humildade para você. Ele está dizendo assim, humilhai-vos. Não está mandando você pedir humildade. Entenda a oração e a palavra aqui. Porque fica fácil a gente falar, Senhor, me dá humildade, e eu não me humilho. Não, é uma ordem, humilhai-vos, você vai se humilhar. É você. Não tem oração para ficar pedindo, me dá humildade. Se humilha. É assumir a sua postura diante de Deus. Glória a Deus. O 2 Coríntios 12:9. Penúltima passagem, nós já estamos encerrando. Onde Paulo, orando ao Senhor e pedindo que o Senhor tirasse o espinho da carne dele, ele disse assim: então ele me disse, o Senhor, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Não tem poder de Cristo sobre o poder humano. Não tem glória de Cristo sobre a glória humana. Não tem como duas coisas ocupar o mesmo espaço. Se o seu poder vai por terra, sobrou um espaço para o poder de Deus. Se a sua fraqueza lá, sobrou a fraqueza, na fraqueza vem poder. E diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. E os crentes correm 3 dias de tudo isso que eu li aqui. Não quer ser humilhado, não quer ser injuriado. Não, está amarrado, ninguém vai falar de mim. Você que pensa que ninguém vai falar de você. Porque fala, ainda mais se você for luz de verdade e incomoda, vão falar. Eu não quero ser injuriado, eu não quero. Então não tem poder. Eu não quero fraqueza, não. Eu não estou falando fraqueza de ser fraco e aceitar a derrota e aceitar, não é desse tipo de fraqueza. Fraqueza com você mesmo, você morre de verdade. E quando morre, morre. Aí a vida do Senhor e o poder se manifesta nessa fraqueza. E aí a pessoa que todo mundo estava olhando, a situação parece que irreversível, de repente se levanta do nada. E as coisas começam a continuar de novo, como se nada tivesse acontecido. E todo mundo apostava que não levantava mais. Você já viu aquelas lutas? Que às vezes parece de filme, né? Porque no filme você fala, isso aí foi planejado. Mas que o cara está apanhando, já caiu no chão, quase que o juiz já mandou encerrar, mas ele levantou, estava contando 1, 2, tem que contar até 10, né? E a hora que chegou no 9, para os 10 ele levantou meio assim e foi. E não é que depois o cara dá uma no queixo do outro e o outro não levanta mais. Amém? Cristo está conosco, querido. Eu não posso orar para você ser vitorioso, porque a Bíblia já diz, isso já foi batido o martelo, nós somos mais que vencedores em Cristo, já somos mais que vencedores. Mas se ficarmos na nossa posição de humildade, saber que você é nada e Deus é tudo em você. Amém. Ser forte, querido, não é a remoção da fraqueza, olha lá, e nem a manifestação do poder divino,
Mas vamos fazer uma frase um pouco diferente, mas é a manifestação do poder divino na fraqueza. Isso é ser forte. Outra frase que eu quero que você deixe no seu coração: Deus não usa heróis, mas membros fracos do corpo de Cristo. Porque a gente fala hoje assim, e teve os heróis da fé. Mas que heróis foram esses? Heróis que foram fracos, humilhados. Só que Deus não pega o herói pronto, Deus sempre pega o fraco. Deus sempre pega aquele que não é, para fazer dele aquele que é. Olha para a vida de Pedro. Todos os dias fedendo peixe. Todos os dias indo para o mar, pescando, voltando. Mar, pescando e voltando. Aquela vida de uma pessoa bem simples, que ninguém dava nada. Jesus escolhe quem para ser um dos principais apóstolos? Eu quero o pescador. Eu quero esse homem que não tem muita letra. Não que ele era analfabeto porque ele conhecia a palavra, mas ele era um homem de pouca letra. Deveria falar bem caipira, né, na época. Se existisse cidade de Piracicaba, lá ele era um piracicabano, né? Senhor, eu vou pescar, eu vou lançar a rede no mar, que o senhor falou, né? Direita. Ele era simples, caipira. E Deus disse assim: vem, Pedro, eu vou fazer você pescador de homens. Se você não vem, Pedro, ninguém ia saber quem é você. Mas hoje o mundo inteiro sabe de Pedro. Nós temos a carta, todo mundo sabe quem é Pedro. O nome dele ficou na história, porque ele era simples, ele creu em Deus na sua simplicidade, na sua humildade. Querido, esse é o caminho para Deus exaltar, o caminho da humildade. O último que eu quero ler, que é do próprio texto, nós vamos repetir. 2 Crônicas 20:12. Vamos nos humilhar, querido, e pôr os nossos olhos no nosso Redentor. Quem que disse isso? O Jó, né? Que levantou os olhos e diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. E Jó também seria um grande exemplo para citar nesse texto, né? Um homem que suportou tanta coisa. A gente às vezes fala, mas Jó quis questionar Deus. Querido, se fosse eu o seu, nós já tinha desconvertido. Ele não desconverteu. Ele ficou até o fim com o Senhor, com tudo que ele perdeu. Ele só questionava por que estava acontecendo aquilo com ele, mas Deus deixou. E depois no final Deus dá tudo em dobro. Nabucodonosor, Deus deu a grandeza de volta, querido. Então, vamos aprender esse caminho, ficar firme no Senhor. Amém? Nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nós o que fazer. E aí depois do ponto e vírgula, que ele já reconheceu sua humildade, ele diz assim: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Não está mais em mim, não está mais na minha sabedoria. Porque às vezes esgota, querido. O cara, ele pode ser um contador fera, ele pode entender tudo de números, mas tem hora que não vai dar conta, vai dar sempre zero. Ele diz: e agora? Eu vou para aquele que multiplica as coisas. Ele vai fazer 0 mais 0 virar 1 milhão. Se ele quiser, ele faz. Às vezes a pessoa olha para ela e ela tem tanto conhecimento em alguma área. Pode até, como o Bruno falou, às vezes um psicólogo, e o psicólogo precisar de um psiquiatra depois. E às vezes nem o psiquiatra vai resolver, nada vai resolver, mas aquele que criou a nossa alma, as nossas emoções, ele pode vir com o bálsamo do Espírito e a gente sair toda a tristeza que está dentro de nós, sem tomarmos um só remédio. Ou melhor, um só remédio nós vamos tomar, que é aquele que é de verdade, é o que cura para sempre. Jesus Cristo é o nosso remédio. Amém? Reconheça quem você é e também reconheça quem Ele é. Aqui são duas coisas. Ele olhou para ele e viu em nós uma força, mas ele olhou para Deus e meus olhos estão postos em ti. Só em ti. Glória a Deus.